A convite do dirigente do CEAF, Memorial do Ministério Público, fui convidada para falar um pouco da minha vida como promotora de justiça. Meu nome é Heloísa Helena Quiabai, nasci em Afonso Cláudio, lá fiz o primário no Instituto Nossa Senhora de Lourdes, depois o ginásio e com 15 anos vim para Vitória. Aqui estudei no Colégio Americano de Vitória, onde fiz o antigo curso de normalista, que era comum naquela época, e depois fiz na UFES a faculdade de História. Cheguei até a lecionar História em cursinho, e gostava muito também de História Antiga, principalmente Grécia e Egito. E depois, por trabalhar no cartório de registro de imóveis da Serra, achei que era compatível também fazer o curso de Direito. Trabalhando no cartório da Serra, a convite de dois promotores queridos, Dr. Ivanilson e Dr. Evaldo, fui convidada para estudar, para fazer o concurso de Ministério Público. Como eu trabalhava o dia todo no cartório de registro de imóveis, eu achei quase que impossível, eu consegui o sucesso no concurso. Mas toda noite eu chegava em casa, estudava, e Deus me deu a felicidade de ter o sucesso no concurso. Em 1986, eu tomei posse como promotora de justiça. O concurso, com a ajuda da doutora Ivanilson e do doutor Evaldo, como eu falei com vocês, tinha uma banca que era composta de membros da instituição, não era um concurso terceirizado. As matérias eram típicas mesmo das atribuições do Ministério Público, principalmente direito penal, processo penal, mas também constitucional e prática, E todo dia, quando eu chegava para fazer a prova, um falava: mais baixinha, você está de volta aqui, porque realmente era um concurso que era um concurso difícil e era, para mim, quase que impossível eu me imaginar como promotora. Até porque, quando eu, criança em Afonso Cláudio, os promotores que eu tinha contato era o doutor Arlindo Sasso, era Luiz Carlos Nunes, eram pessoas mais sérias, homens mais, mais imponentes, assim, e eu me achava um pouco fora dos padrões, de ser promotora de justiça. O concurso, como eu disse, foi feito no Colégio Salesiano, e lá eu já consegui amigos que me acompanharam pela vida toda. Então foram aprovados nesse concurso 19 candidatos, e graças a Deus todos eles tiveram a graça de serem nomeados. Alguns depois, inclusive, foram para a magistratura, mas outros nós acompanhamos juntos, esse tempo todo também como promotores de justiça, e alguns também como procuradores de justiça. Então, nesse concurso, eu tive o prazer de conhecer duas grandes amigas, que a gente entrou junto e aposentamos juntas, que é a doutora Mariela e a doutora Maria da Penha de Mato Saldino, que entramos junto e praticamente saímos juntas. Logicamente, passamos, naquela época, muitas dificuldades, porque o salário não era bom, vou falar assim, e a gente tinha muita dificuldade. A gente saía de ônibus, poucas pessoas iam de carro para as comarcas, e não tinha nada de computador, era máquina elétrica, e a gente pegava livro, e toda a jurisprudência a gente não era copiar, colar, a gente tinha que botar dentro dos pareceres. Mas foi uma época muito boa, porque principalmente eu andei por quase todas as comarcas do estado do Espírito Santo, principalmente as do norte, porque as do sul sempre tinham promotores que residiam na comarca, mas no norte eram mais liberadas, então a gente quase que sempre ia para a comarca do norte do estado. Ecoporanga, Barra de São Francisco, São Gabriel, Boa Esperança, Pinheiros.
Então, nessas comarcas, eu fiquei quase 5 anos como promotora substituta. Logo no começo, quase um mês depois, doutor Antônio Benedito Amos Pereira, que era o procurador-geral da época, me chamou, e a gente tremia quando ele chamava, virou e falou assim, Kiabai, você vai para Barra de São Francisco fazer um júri. Aí eu falei assim, meu Deus, o que será de mim? Mas vamos lá. Aí eu cheguei lá, era um júri que a cidade toda estava aguardando, porque ia ser julgado o mandante do crime, porque os executores já tinham sido julgados e era uma pessoa muito querida da comunidade ali de Barra de São Francisco. Quando eu cheguei, era no ginásio de esporte. Então, você imagina você fazer o seu primeiro júri no ginásio de esportes da comarca. E nesse júri eu tive a ajuda que eu jamais poderia esquecer da doutora Vasti, que era promotora na época e que depois também foi para a magistratura. E que ela estudou o processo junto comigo e me mostrou onde que eu tinha que bater para produzir as provas, para ter êxito no júri. O que é importante frisar que eu tinha comigo, que eu sabia que dificilmente o crime de mando a gente consegue provar. Mas a minha preocupação era de executar bem o meu compromisso ali de representar o Ministério Público lá na comarca. Mas eu, como boa italiana, quando deu a palavra ao Ministério Público, eu falei muito, e ele foi, como eu já tinha dito anterior, era crime de mando. O nome dele, todo mundo depois acabava me chamando, era Almir Passarinho, que era o que estava sendo julgado. Foi absolvido por 3, né, não foi nem unanimidade, veio para o Tribunal de Justiça e foi outra vez a júri, mas depois foi absolvido, né, porque por falta de prova, crime de mando realmente é muito difícil. Mas assim, a minha inauguração e a minha posição assim, de promotora realmente foi naquele momento em que você veste a beca e o juiz fala, dada a palavra ao representante do Ministério Público. Ali você sente que toda a sua adrenalina como promotora está assim, em grau elevadíssimo, porque você tem a responsabilidade de representar uma instituição tão importante como o Ministério Público. A gente foi criada no interior, então chegava lá quase que sempre promotor homem, né? Porque eu acho que pela própria atribuição do Ministério Público, eles achavam que, né, deveria ser um homem para ter mais peso nas decisões de assassinato, de roubo, de tal. Quando eu cheguei aqui, eu já encontrei um número bom de mulheres, né? Já tinha a doutora Itajaci, a doutora Miriam, a doutora Catarina, a doutora Terezinha Familiar, uma pessoa muito querida também, doutora Cissa. Então já estava, eu acho que não tanto quanto hoje, porque hoje é quase meio a meio, né? Mas já tinham bons representantes do Ministério Público do sexo feminino. Eu, para falar a verdade, em toda comarca que eu chegava, eu nunca tive nenhum tipo de discriminação. Primeiro por ser mulher, baixinha e por aí vai, eu sempre fui muito bem acolhida, né? E nenhum tipo de discriminação por ser mulher, né? Muito embora a gente sabe que as que primeiro chegaram aqui devem realmente ter sofrido um pouco, né? Quando chegava na comarca, mas eu não passei por isso, não. Eu, quando fiz o concurso para o Ministério Público, eu fiz e sabia que eu sempre iria exercer as funções junto à promotoria criminal, porque sempre foi o que eu tinha interesse. Sempre me interessei por filmes de crime, por séries, por livros que faziam, né, esse tipo de comércio. Então, eu sabia que eu ia trabalhar em área criminal.
E trabalhei aqui nas comarcas, né? Eu falei desse primeiro júri, que realmente foi muito importante na minha vida. E quando eu cheguei aqui em Vitória, eu fui trabalhar na 9ª Vara Criminal. E o juiz era o doutor Carlos Henrique Rios do Amaral. E nós trabalhamos por mais de 10 anos juntos. Então, mais do que um juiz e um promotor que trabalhavam juntos, nós dois éramos amigos, né? E então, assim, por nós, passou lá pela 9ª Vara Criminal, passou processos bem emblemáticos assim da história criminal do Estado do Espírito Santo. Primeiro que eu posso citar foi o sequestro da herdeira do grupo da Chocolate Garoto, que foi um dos primeiros sequestros assim daqui do Espírito Santo, né? Depois também teve do Brás, também um sequestro que eram pessoas, do Rio de Janeiro, que vieram para cá, uma organização bem organizada, uma organização bem estruturada para fazer o sequestro também. Foi um trabalho bem, com dificuldades, porque eram pessoas realmente perigosas. A gente fazia audiência, atrás tinham policiais armados, assim, fardados, assim, porque realmente eram pessoas assim perigosas. E depois um dos últimos assim também foi o caso do Las Grael, né? Que ele teve a perna decepada aqui no Yacht Clube de Vitória, e que eu fui trabalhar na área criminal, porque também teve a área civil, né? E a área criminal. Então, foi um processo também bem famoso, e eu e o doutor Carlos Henrique Rios do Amaral que levamos o processo até chegar no Tribunal de Justiça. Quando eu cheguei aqui, eu não tinha experiência nenhuma, nem em advocacia, porque eu trabalhava em cartório de registro de imóveis. Então, logicamente, quando eu cheguei, tinham processos que eu não sabia como conduzir melhor os processos. Então, eu chegava sábado, eu botava ele debaixo do braço, os processos, e ia ora para a casa da juíza também, mas ela foi promotora, Magda Lugon, e também do Gilberto Toscano. Né? Foram duas pessoas que eu tive, assim, como pessoas que foram muito importantes no começo da minha carreira, e que eu tenho grande agradecimento por eles, né? A eles por ter me ajudado, né? Porque deixavam muitas vezes um final de semana de lazer para me acompanhar em determinados processos. Então, mas também a doutora Vasti, e era muito engraçado quando eu chegava nas comarcas, assim, eu ficava copiando os pareceres, assim, bonitos que eu achava, assim. Então, tinha a doutora Mônica Moreira Pinto, então ela começava muitas vezes o processo assim, causa-me espécie. Eu achava aquilo assim, uma coisa mais chique que tinha. Então, Mônica, me desculpa, mas eu fiz muito plágio dos seus causa-me espécie. Então, realmente, foram pessoas que me conduziram assim para ter um desenvolvimento melhor, né, dentro das minhas funções de promotora de justiça. Esse trabalho a gente desenvolveu junto à Secretaria de Justiça, né, e tinham mais ou menos um planejamento para você ver o que era possível fazer, porque naquele tempo já era um problema, já quase que insolúvel, o problema de drogas, né? E a gente traçava mais ou menos, principalmente também dos presos, o que a gente poderia fazer para acompanhá-los, para dar um trabalho, desenvolver até uma estrutura mais social para reconduzi-los à sociedade. Mas como esse tema é um tema difícil, também para mim foi um pouco, como é que fala? Decepcionante, porque muitas vezes você tem muita teoria, mas a prática você consegue poucos resultados, né? Então, tinha profissionais de psicologia, tinha profissionais da Secretaria da Justiça, tinha
representante do Ministério Público, quer dizer, era um grupo interdisciplinar para ver se conseguia, né, a gente desenvolver um trabalho com o objetivo, lógico, né, de melhorar ou de tirar, né, desse mundo aí das drogas algum preso, algum elemento que fosse, né, ainda capaz de voltar ao convívio, né, da família e da sociedade. Então eu fiquei, acho que 2 anos lá, né, e a gente se reunia, acho que mensalmente, né, mas é o que eu falei, acho que ficou um pouco a desejar, porque realmente é um tema que parece que as pessoas não dão tanta importância e hoje a gente vê que realmente a sociedade está precisando realmente de ter essa predisposição de ajuda a essas pessoas, esses dependentes. Eu entrei em 86, em 88 a gente teve uma Constituição nova, né? Foi aonde que realmente a gente teve, né, bem definida quais seriam as atribuições nossas dentro da Constituição. Eu acho que aí realmente o Ministério Público mostrou à sociedade do que ele poderia vir a ser um defensor, né, não só como um advogado criminalista, um bom de júri, mas deu um leque muito amplo de atribuições ao Ministério Público, principalmente de meio ambiente para idosos. Eu acho que isso aí realmente é que veio fortalecer, né? E hoje a gente vê toda essa operação Lava Jato, né? O Ministério Público aí atuando, e posso até dizer que realmente acho que não teria acontecido se a gente não fosse uma instituição tão forte como a gente se mostrou, né? Logicamente com toda a força dada pela Constituição de 88. Eu acho que é por aí. Eu, em momento algum, durante o tempo que eu fui promotora, eu me inscrevi para a procurador. Eu deixei acontecer por antiguidade. Falei, na hora que tiver, na minha vez, por antiguidade, porque eu gostava muito de fazer audiência. E eu tinha muito contato com os presos e tinha muito contato com os juízes. E lá no fórum mesmo, a gente tinha uns amigos, a gente se reunia na hora do lanche. Então eu era uma pessoa muito feliz lá como promotora de justiça. Acompanhava os presos, acompanhava a família dos presos e tal. Então, assim, deixei as coisas acontecerem e falei, na hora que chegar a minha vez, por antiguidade, eu vou. E acho que foi em 2005. Eu vim como promotora juntamente com a doutora Donias Zan, depois Elias Faisal Júnior veio por merecimento, eu vim por antiguidade, e o doutor Sócrates, né? E aqui também a gente sabe que as atribuições são completamente diferentes, né? Seja do tipo de trabalho que você faz, seja do tipo de representante no conselho, que eu fiz parte somente uma vez, e no colégio, né? Então, eu fiquei aqui até muito mais tempo do que eu achei que eu ia ficar, porque minha proposta era ficar mais uns 5 anos, acho que eu acabei ficando uns 10 anos. E também trabalhei em área criminal, tanto na primeira como na segunda Câmara Criminal, né? E gostava de ir às sessões das câmaras, porque eu acho que ali a gente aprende também pelos votos dos desembargadores, e acabei ficando mais do que eu pretendia, né? Tive que ter coragem para sair do Ministério Público, e hoje já tem 2 anos que eu me aposentei, e eu acho que é um novo ciclo, eu acho que gente nova tem que vir, né, com toda a força para, né, deixar o Ministério Público no seu lugar de destaque dentro da justiça brasileira. Surpreendentemente, fui convidada pelo Dr. Zardini para ser a secretária-geral da Procuradoria, né? Então, os 4 anos que ele ficou, eu exerci o cargo de secretária-geral.
Como você mesmo disse, é um cargo, né, bem administrativo, de dar andamento nos processos, né, e eu, que também não tinha experiência nessa área, muito embora eu tenha exercido com o doutor Zé Maria, quando ele foi procurador, o cargo de assessor, junto com o doutor Lucas, junto com o doutor Humberto, junto com a Anina Lícia, uma promotora que nos deixou muito precocemente, e de todas eu acho que é a que mais faz falta aqui no Ministério Público, porque não só pela pessoa que ela era especial, como pela capacidade de trabalho dela também. Então, gostaria de deixar aqui também registrado assim, toda a minha saudade, né? E dizer que com ela a gente só tem que aceitar os desígnios de Deus, muito embora a gente achou que ele tenha levado ela um pouco cedo demais, porque ela realmente era uma pessoa muito especial, né? Então, deixou muita saudade, não só de mim, acho que de todas as pessoas que você tocar o nome dela, vão falar assim com tristeza da perda dela, né? E como secretária, dar andamento nos processos, né, ver a prioridade, o que você pode fazer para ajudar, qual é o lado que está precisando. E eu fiquei esses 4 anos e depois o doutor Zardini ainda teve mais 2 anos, esses 2 anos, né? E depois o doutor Zardini teve mais 2 anos, mas aí eu pedi para voltar para o cargo de procuradora de justiça. Olha, eu acho que a minha contribuição para o Ministério Público foi ter desempenhado minhas funções sem nenhuma mácula. Graças a Deus nunca respondi nenhum procedimento administrativo, sempre desempenhei com ética, com moralidade o cargo, sempre respeitei muito a instituição. Sempre fui muito respeitosa com as pessoas que estavam na gestão da instituição, né? E agradecida por ter esta oportunidade de ser promotora de justiça. Eu sempre falei que eu tinha 3 orgulhos na vida. Uma era ter nascido em Afonso Cláudio, né? E ter a família que Deus me deu. A segunda era ter minha filha, Letícia, né? E a terceira era ser promotora de justiça, porque realmente eu tentei durante todo esse tempo nunca desonrar o Ministério Público, sempre falar com muito orgulho, com muita de dedicação do meu trabalho, né? Com lisura, sempre com muito companheirismo com os colegas promotores, com os colegas procuradores, com os colegas também da magistratura, né? Então, assim, eu acho que a contribuição minha foi essa, desempenhar assim, sempre com muita ética, muita moralidade, muito respeito pela instituição. Eu aposentei em abril de 2018, nós estamos 16, né? Eu já estava pensando já há um tempo, há 5 anos atrás eu passei um momento difícil por causa de uma doença e queria aposentar por causa disso, mas aí eles falaram, não junta as coisas. Uma coisa é você cuidar da sua saúde, depois você cuidar da sua profissão. Não é o momento, já está com muita perda desse lado. E aí passou um tempo, passou os 5 anos, eu, graças a Deus, consegui a cura da doença. E aí comecei a pensar que acho que já estava na hora, né, de encerrar esse ciclo aqui, né? Assim, as minhas propostas de vida, de pós serviço, eu em plena aposentadoria, eu ainda não cumpri, porque a gente acaba já tem que cuidar de uma mãe idosa, de uma pessoa assim, e a gente acaba deixando um pouco, né, os sonhos, mas eu ainda tenho eles ainda na minha cabeça e se Deus quiser ainda vou realizar os sonhos, assim, né? Mas estou feliz na aposentadoria, tenho contato sempre com os colegas, principalmente o doutor Zé Maria, né, que foi um parceirão aqui do Ministério Público, doutora Carla,
doutora Penha. Então, a gente está sempre reunindo para falar sobre o Ministério Público, contar os casos, relembrar as coisas boas, lastimar as coisas ruins. Mas durante esses 30 anos que eu fui promotora, eu acho que tem mais coisas boas para lembrar do que coisas ruins, né? E eu espero também que seja esse o legado, né? Das pessoas lembrarem de mim como uma colega, né, boa, uma pessoa que estava sempre, né, disposta a colaborar com tudo que fosse preciso, né, pela instituição. Eu só gostaria, assim, mais uma vez, de agradecer, né, o convite. Realmente eu acho que é interessante para que não se perca, né, tudo isso que foi feito. Agradecer a todos que colaboraram, né, para que eu tivesse esses 30 anos, né, de Ministério Público, tranquilos, né, pessoas queridas, assim, que não estão mais aqui, como a doutora Nina, né, assim, minha saudade eterna, meu agradecimento a todos que confiaram no meu trabalho, né, e dizer que realmente foi um orgulho muito grande, né, ser membro do Ministério Público do Estado do Espírito Santo, né. Todo dia eu agradeço a Deus essa oportunidade que Ele me deu, né, e tenho também entre os servidores grandes amigos, a Miriam, a Arilda, pessoas também que eu guardo no coração e tenho assim, agradecimentos, né, para sempre por eles, né. E desejo realmente que o Ministério Público jamais se enfraqueça, né, que mostre sempre a sua força, porque o Brasil precisa, né, de uma virada na ética, na moralidade, né, e eu acho que é com o Ministério Público federal ou estadual, de cada coisa, de cada estado, que a gente vai poder passar esse país a limpo e ter um país que deixar de ser um país futuro, ser um país do presente, que possa ser um país para minha filha, se Deus me der ainda meus netos, né? E de todos nós um país melhor, de paz, de moral, de ética, de segurança, de educação, de saúde para todos os brasileiros. E eu tenho certeza que é com o Ministério Público que a gente vai, né, contar nessa virada aí de um futuro melhor.